Graças a Deus, a paz do Senhor aos meus seguidores do canal da Bênção. Oh, glória a Deus. Hoje eu tenho aqui uma palavra abençoada. Essa palavra ela está no livro de aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo... Vamos ler o versículo 14. Glória a Deus. Aqui está dizendo assim, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Existem momentos na vida do cristão que está tudo correndo bem, está uma bênção. Ele está até mesmo com aquela convicção para se tornar um obreiro, uma obreira. E na verdade muitos já são até obreiros, fazendo a obra do Senhor, grande responsabilidade, né? Mas aqui está nos advertindo para tomar cuidado com a raiz de amargura. Isso nasce da noite para o dia. Isso nasce questão de horas. Raiz de amargura. A pessoa está tão bem, tão alegre, fazendo a obra do Senhor, daqui a pouco uma amargura mediante o que ouviu, mediante aquilo que viu. Quando uma pessoa, de uma hora para outra, muda de comportamento, até chegar ao ponto de abalar a fé da pessoa, abalar a vida espiritual, abalar a carreira espiritual. Isso acontece muito no meio cristão, no meio do povo de Deus. Do nada a pessoa sente uma amargura que vem no coração por uma situação que ouviu. Sabe, qualquer situação que aconteceu entre o povo de Deus ou entre algum irmão, alguma irmã, aí vem uma amargura. Tem pessoas que não é preparado para receber palavras fortes, palavras de humilhação, palavras de desprezo. Tem pessoas que não conseguem lidar com palavras que diminuem você, palavras que ferem, palavras que te colocam para baixo. Tem pessoas que não estão preparadas. E esse tipo de pessoa não para em emprego. É capaz de trocar até de faculdade. É capaz de trocar de casa, de moradia. Sai de onde mora por causa de um vizinho, por causa de alguém. A pessoa é capaz de deixar de ir na casa dos parentes, né, da família, por causa de uma palavra, por causa de um comentário, qualquer coisa semelhante. Aí a pessoa, o apóstolo Paulo diz que a pessoa incha, estáis inchados. Geralmente essas pessoas que se ressentem muito facilmente correm um perigo muito grande até na sociedade e até naquilo que a pessoa vai fazer, tipo, fazer alguma coisa que precisa auxílio de outra pessoa ou de mais pessoas. Enquanto ninguém estiver atingindo ele, está indo bem. Quer dizer, ele não se importa com a amizade que tem. Eu creio que uma amizade, ela tem um certo preço. Eu vejo pessoas falar assim facilmente, o meu amigo,
Ele é meu amigo, ela é minha amiga, é meu colega, é a minha colega. Fala com maior facilidade. Daqui a pouco aquela pessoa está dizendo, aquele lá virou inimigo, não converso mais com aquele, não, aquela lá eu cortei, me afastei. Quer dizer, é um problema seríssimo. É o estado até daqui, ó, questão psicológica, pessoa sentida, pessoa que se machuca fácil, pessoa que não consegue ter relacionamento com quase ninguém. Ele escolhe com aquela pessoa que ele se dá bem, ali ele trava uma amizade, mas ele é fraco. É uma pessoa sentida, já tem 50 anos e é igual uma criança. Qualquer coisinha sente, qualquer coisinha se machuca. Esses tipos de pessoas, eu tenho que prestar bem atenção que essa palavra é geral, tá na rede, tá na mídia, mas é voltado para o cristão, para o evangélico. Vai servir para quem aceitar essa palavra. Se a pessoa facilmente corta a amizade, tem pessoas que jogam para o ar 10 anos de amizade, 15 anos de amizade. A pessoa jogou para o ar. A pessoa nunca parou para analisar que durante 10 anos, 15 anos de amizade, de colega, amigos, um dia houve uma troca. Os amigos que eu conheço é para isso, é uma troca, é um favor. Quem é a pessoa que não precisa ver um favor do outro, do amigo? Se você pede um favor até para estranho, dependendo da circunstância, da situação, até para estranho, você é obrigado a pedir um favor. Então imagina para amigo, amiga, ou irmão ou irmã, genético ou da igreja. Aonde eu quero chegar? É que eu vejo muitas pessoas pedindo a Deus dons, pedindo a Deus a graça para pregar, para curar os enfermos, para profetizar, querem ser obreiro, querem ser obreira. Outros já até são obreiros. Mas são pessoas, sabe aquele negócio, quando você percebe que a criança, qualquer coisinha chora, aí você até evita aquela criança, você evita porque já sabe que vai chorar, vai espernear, ou então aquela criança vai ficar olhando para você com um rosto, um olhar de vítima. Você para aquela criança é uma ameaça. Isso aí, quando se trata de uma criança, ainda releva. Agora imagina um adulto. Veja um adulto que os amigos têm que até entre si falar, toma cuidado, não fala isso para ele não faz assim não. Quer dizer, quem é esse adulto que não deixou de ser criança ainda, que não deixou de ser menino, que não deixou de ser, sabe, infantil? Já tem 30 anos, 20 anos, 40, 50, 18, ainda é infantil. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, quando eu era menino, vocês devem já conhecer essa mensagem, essa passagem da Bíblia. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Agora que sou adulto, faço as coisas de adulto. Existem momentos, dependendo do seu grau de conversão, dependendo do seu grau de maturidade no Evangelho, e também as experiências da vida, que você vai saber que a palavra de alguém, a atitude de alguém, o gesto de alguém vai te ferir. É para você. Você está certinho que é para você. Aí eu pergunto, e a sua maturidade? Como é que fica? O seu tempo lá para trás de experiências da vida.
Tem pessoas que já cortam amizade com alguém e depois fica desesperado para reconciliar com aquela pessoa. E é a coisa mais estranha que eu acho, é quando a pessoa quer reatar a amizade. A pessoa às vezes tem que dar uma de bobo. Tem aqueles que compram até um presentinho. Tem aqueles que mandam uma mensagenzinha. É capaz de mandar até uma florzinha, uma borboletinha. Ou então alguma palavra que vá despertar na outra pessoa que alguém quer puxar a amizade de volta. Onde nós estamos em um mundo evoluído. Um mundo que o povo anda na correria. É um desespero, a vida é um desespero. Todo mundo na correria. E você ainda está nessa de se isolar, de não ir naquele lugar. Eu não estou falando de coisas assim morais, não estou falando coisas que é para perder tempo, mas você às vezes indo lá com amigo, amiga, num local de moral, de caráter, ali talvez você vai aprender alguma coisa, porque no mundo nós vivemos aprendendo. Dia e noite vivemos aprendendo. E muitas das vezes você vai ter que aprender com o seu amigo. Você coloca dois profissionais numa área, vamos dizer assim, eletricista, dois profissionais eletricistas. Só que um tem 40, 50 anos de idade, o outro tem 20, tem 18, tem 19, tem 25. Quem é que não sabe que esse que tem 40, 50 ainda está naquele mundo lá atrás, que não tem a evolução de hoje, e é eletricista igual o outro, porém, e a evolução? Quando eu falo para os eletricistas de hoje, que no passado existia fuzil de caixa de distribuição elétrica que tem dentro das casas, os fusíveis era uma rolha. Os mais antigos vão saber o que eu estou falando. Você colocava aquela rolha enroscando, tinha um chumbinho ali dentro. Quando dava um curto-circuito, aquele chumbinho estourava, aí tinha que pegar outro e colocar lá. Depois chegou aquele sistema tipo uma alavanquinha, chamada de faca, fazia assim, ó, porque tinha dois cartuchos parecendo uma pilha, uma parte era papelão, outra parte era metal, em cima e embaixo. Quando colocava aquilo lá e levava a alavanca, já estava modernizando. Até que chegou as disjuntoras, os disjuntores, tudo moderno, tudo diferente. Em vez de queimar o fuzil, ele desliga. Veja que bênção, veja que coisa linda. Ele desliga. Aí você vai lá, torna a ligar outra vez, ele vai e desarma. Então não pode insistir, porque é problema que está tendo na rede. E tudo é eletricista. Agora, por causa que a pessoa tem um gênio, tem uma natureza, uma soberba, nunca quer ficar por baixo, aí não pergunta para quem está fazendo o curso agora, atual, como que é hoje o negócio, o que mudou na elétrica. E não é só essa área, qualquer o médico, por que tem convenções, por que tem fóruns de medicina, de todas as áreas, de engenharia, mudou o negócio, não é mais assim, é assim. Aí justamente aquela pessoa que você ia aprender e você ia evoluir no seu conhecimento, é aquele que numa festinha, você com esse gênio, com essa revolta, com esse ressentimento, essa infantilidade, foi bem, para ir foi bem, mas lá na festinha cortou a amizade. Lá mesmo, já saiu até adiantado, veja que coisa. Chamou o Uber e veio na frente. Onde é que você vai parar com isso aí?
Agora, se eu estou falando com um cristão, como é que um cristão vai conviver na igreja, sendo que a Bíblia diz que nós somos irmãos? Em uma família, marido, mulher, filhos, a genética, o DNA entre todos ali, é o mesmo DNA. É o sangue daquele casal ali. Agora, a única família, falando espiritualmente, que tem o DNA único para todos, é a família cristã. Porque quando aceitam o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos gerados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E é com o sangue dele que nós somos lavados e justificados. Sem o sangue de Cristo, ninguém jamais poderia ser justificado sem o sangue. Sem o sangue não teria como fazer parte e ser chamado filho de Deus. Se é chamado filhos de Deus aqueles que foram regenerados ou nascidos de novo, então o outro irmão, a outra irmã ou os irmãos, somos todos do mesmo sangue, só que sangue de Jesus. E se nós somos irmãos em Cristo, temos a genética de Jesus, como é que vamos viver com ressentimento, com mágoa, cortando amizade, cortando comunhão? Por exemplo, se você pertence a uma igreja evangélica e você tem aqui a irmandade, você tem que estar cultuando, você tem que estar tocando, cantando, louvando, você tem que estar nos cultos. Como é que fica se você cortou a amizade? Ali, no meio cristão, já não é amizade, é além de amizade. No meio cristão chama-se, para quem não sabe, comunhão. A comunhão, Jesus falou assim, amai uns aos outros como eu vos amei. Veja que forte. Amai uns aos outros como eu vos amei. Como é que fica você como sendo um irmão em Cristo? Corta a amizade, a comunhão com alguém, porque deixou uma raiz de amargura atingir você. Raiz de amargura. Não, aquela palavra me feriu, aquele gesto lá me machucou. Aquilo lá não foi bom não gostei não. Que não gostou? Amanhã está aí no hospital, um acidente. Aí tem que depender daquele lá para dar um copo de água. Quem sabe te levar para dar banho. Quem sabe para te levar lá no shopping, no carro. Aí você vai entender o que é ser adulto. Eu quero resumir. Vamos aprender a ser adulto. Vamos deixar esse negócio de infantilidade. A gente que é pastor, mais de 50 anos pastoreando, eu sei o que eu estou falando. Eu estou falando com experiência. Às vezes eu vejo um irmão de 50 anos de idade, encostado, perdendo cultos. Aí você manda lá uma comissão de visitas para fazer uma visita para ele, para o sujeito. Chega lá, o camarada está normal, se alimentando, comendo, assistindo, ainda comendo sobremesa, mas ele está como se fosse criança fazendo pirraça. Eu não vou na igreja não, que aquele cara está lá, aquela irmã está lá. Quem é você? O que você tem certeza do dia da manhã, se você não vai precisar daquela pessoa? É melhor fazer amizade hoje, é melhor renovar. E aliás, não era nem para ter cortado a amizade, ninguém pode cortar a amizade,
a menos que o que está acontecendo seja algo imoral. Aí é diferente. Aí é diferente. Mas eu estou falando de adulto infantil. Sabe o infantil? Adulto infantil. Coisa horrível, né? É coisa horrível. Adulto infantil. Eu já vi pessoas sair do trabalho por causa de uma palavra. Pessoas sentidas. É um perigo você viajar com essa pessoa para algum lugar. É um perigo essa pessoa ficar com você 1 hora, 2 horas, porque em qualquer conversa vai sair alguma coisa que ele não gostou. Pronto. E você está tão inocente, mas é que a pessoa é uma criança. Esse tipo de gente vai apanhar muito na vida para criar experiência. Eu quero resumir agora assim, ó. Você serve para ser obreiro desse jeito? Obreiro tem que aguentar pancada. Obreiro é como se fosse soldado do exército ou peão de obra que aguenta pancada. Imagina o pastor estar dirigindo a igreja e está naquela alegria tremenda. E não precisa ir muito longe. Um dia Jesus olhou para o povo dele, tinha um monte de gente com pedra para jogar nele. A Bíblia fala que ele foi saindo e saiu de perto, porque não era o tempo ainda dele ser crucificado. Aí vamos falar de Moisés. Quando Moisés olhou, todo aquele povo com pedra para matar ele, ele continuou amando aquele povo. Você precisa de novas experiências na vida. Vai se preparando aí, você que quer ser cooperador, cooperadora, missionário, missionária, pastor, diácono, diaconisa, pode ir preparando as costas para levar pancada, pode ir se preparando, você tem que parar com esse negócio de chorar, esse mimo, esse rostinho de criança, quando vê, já viu aquelas pessoas que não estão chorando? Pode ver, tem criança que alguém dá um tapa nele lá, e não chorou, mas quando ele vê a mãe, começa a chorar. Ali merecia já uma chinelada, porque ele tinha que chorar era lá, e não quando visse a mãe. E lá também não pode chorar, não. Tem que ser forte, tem que ser forte. Tem que ser forte. Se você não for forte, se você é uma pessoa que perde a amizade fácil, corta a amizade fácil, você não serve para fazer a obra de Deus. Você tem que ficar sentado na igreja lá mais uns 10, 15 anos para aprender muita coisa. Jesus te ama e eu também. Beijo na alma, Pai do Senhor. Amém, amém, Jesus.